Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Boas-vindas a todo mundo que está acompanhando este nosso mergulho profundo de hoje. Olá, é um privilégio iniciar mais esta análise com a nossa audiência. É sempre fascinante abrir espaço para debater ideias que mudam, fundamentalmente a maneira como a gente entende a nossa própria inteligência, né? Com certeza. E a exploração que temos pela frente hoje parte de uma premissa assim revolucionária sobre o desenvolvimento da mente humana. Exato. Vamos mergulhar nos conceitos centrais das anotações sobre Jean Piaget. O foco aqui é um conjunto de pilares estruturais que explicam não apenas como a inteligência surge, mas como ela se transforma ao longo da vida inteira. E a beleza de ter conceitos tão complexos resumidos em poucas palavras no nosso material base é que nos dá espaço para entender o porquê de cada um desses termos importar tanto. A missão deste mergulho é descompactar esse resumo conceitual denso, né? E entender exatamente como o desenvolvimento da mente humana funciona segundo essas anotações. E para estabelecer o cenário, olha só. O que torna essa arquitetura teórica tão impactante é que ela não encara a mente humana como um mero depósito de informações. Não é uma caixa vazia. Longe disso. É uma quebra de paradigma em relação a como a aprendizagem costumava ser vista. Por muito tempo, acreditava-se que aprender era um ato de absorção passiva, sabe? Como se a mente fosse uma esponja. Entendi. O desafio de hoje é explorar o que destrói essa ideia de esponja. A fundação de tudo que discutiremos é a noção de que o conhecimento é uma construção constante. Um trabalho contínuo, né? Isso. Não estamos falando só de crianças aprendendo matemática, mas de como qualquer ser humano em qualquer idade processa a realidade ao redor. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. A pedra angular dessa teoria, a primeira grande ideia que a gente precisa desbravar aqui, é a premissa de um sujeito intelectualmente ativo. Se a mente não é uma esponja passiva, o que significa, na prática, ser intelectualmente ativo diante do mundo? Bom, para visualizar essa diferença de forma bem clara, a gente pode pensar na dinâmica entre assistir a um filme e jogar um videogame. Boa analogia. Pois é. Quando alguém senta no cinema para assistir um filme, a postura cognitiva tende a ser muito mais receptiva, né? Sim, a pessoa só recebe a imagem e o som. Exatamente. A luz, a narrativa, tudo flui em direção a quem assiste. A história vai acontecer na tela independentemente de qualquer ação de quem está na poltrona. O enredo já está pronto. Tá. E o videogame? Agora, a experiência de jogar um videogame, tipo um jogo de mundo aberto, exige uma postura radicalmente diferente. O cenário digital só reage se houver interação. A história não avança sozinha. De jeito nenhum. É preciso testar os limites físicos daquele mundo virtual, descobrir quais portas abrem, falhar em uma missão. Recalcular a rota e tentar de novo, né? Isso mesmo. O aprendizado das regras daquele jogo exige ação direta. Então, ser um sujeito intelectualmente ativo significa que a mente humana opera como quem joga o jogo, não como quem assiste ao filme. O conhecimento não é algo que simplesmente atinge a gente. Não, é algo que a mente vai buscar, manipular e transformar. Isso muda tudo, porque significa que não há aprendizado sem atrito. O sujeito ativo precisa interagir com o ambiente para o desenvolvimento nascer. Exato. Mas como essa engrenagem roda no dia a dia? Porque o nosso material nota que, para esse sujeito ativo funcionar, existem 3 mecanismos fundamentais. A engrenagem da mente. Isso. A assimilação, a acomodação e a equilibração. Começando pela assimilação, que no texto é definida simplesmente como a aquisição de nova informação. Como é a mecânica disso? Assimilação é o primeiro movimento, sabe? É o momento em que a mente captura algo do mundo exterior e tenta trazer para o seu próprio domínio. Tá, e como podemos ilustrar isso? Imaginemos que a mente humana é como um gigantesco arquivo de escritório. Ok, um arquivo físico cheio de gavetas. Isso, cheio de gavetas, pastas e etiquetas perfeitamente organizadas. Essas gavetas são o que chamamos de esquemas mentais. As categorias que a gente já construiu para entender a vida. Perfeito.
A assimilação ocorre quando nos deparamos com uma informação nova que faz todo sentido dentro da lógica que já possuímos nesse arquivo. É como encontrar uma folha de papel nova, ler o cabeçalho, ver que é uma conta de luz. E abrir a gaveta rotulada como contas e colocar a folha lá dentro. Simples assim. O processo é muito suave. A folha de papel coube perfeitamente no sistema pré-existente. O trabalho mental foi apenas o de arquivar um dado novo em uma estrutura velha e bem confortável. Aqui é onde a coisa fica muito interessante. Porque nem tudo é uma folha de papel, né? Exatamente. Porque o mundo real não entrega só papéis bem formatados para as nossas gavetas. Frequentemente, a realidade apresenta problemas que simplesmente não se encaixam naquilo que o arquivo já tem. É aí que entra o segundo mecanismo, a acomodação. Que é definida como a reorganização dos esquemas mentais. Como é que esse arquivo lida com o que não cabe nele? É nesse ponto de fricção que o salto de inteligência acontece. A acomodação é o que ocorre quando a mente tenta arquivar algo que quebra totalmente a expectativa. Tipo o quê? Em vez de uma folha de papel lisa, a vida entrega um balde cheio de água. Nossa, um balde de água num arquivo de papel não vai dar certo. Pois é. A mente abre a gaveta das contas, tenta enfiar o balde de água lá dentro e o sistema entra em colapso. Não há como forçar. A estrutura antiga não dá conta. Não dá. E para que o sujeito ativo consiga lidar com esse balde de água, ele não pode simplesmente ignorar o balde. Ele precisa fazer uma reforma no escritório. Uma reforma estrutural. É necessário construir prateleiras novas, instalar encanamentos, mudar a disposição de tudo que já estava lá. Essa adaptação estrutural, essa reorganização dos esquemas mentais é a acomodação. Ou seja, mudar a própria estrutura interna para suportar uma informação nova. Isso. Então, olha só, isso quer dizer que aquela sensação de frustração extrema quando se está tentando aprender algo muito difícil, tipo um idioma novo, não é um defeito da mente falhando. De forma alguma. É literalmente o som da acomodação funcionando. O som da gaveta sendo desmontada. Precisamente. A confusão e o desconforto não são incompetência. São os pré-requisitos para a expansão da inteligência. Sensacional. E isso nos leva ao terceiro mecanismo, que conecta os dois, a equilibração, que é definida como o equilíbrio entre assimilação e acomodação. Porque ninguém quer viver com o escritório em reforma para sempre, né? Exato. A inteligência humana busca harmonia. A aprendizagem não é apenas absorver ou mudar a mente o tempo todo. É encontrar o ponto perfeito de equilíbrio. E por que isso importa tanto para quem está escutando a gente agora? Importa porque isso prova que aprender é um estado constante de buscar e perder o equilíbrio. É uma dança. A gente perde o equilíbrio diante de um desafio que é a necessidade de acomodar e recupera após construir uma compreensão nova. E essa dinâmica não acontece no vácuo, né? Não, tem toda uma cronologia. Sinalizando uma mudança de tópico aqui, o material não fala apenas sobre como a mente funciona, mas quando as coisas acontecem. Uma linha do tempo da vida. Dividida em 4 estágios de desenvolvimento. O ponto de partida é o estágio sensório-motor, que abrange de 0 a 2 anos de idade. Se a mente é esse sujeito ativo que a gente acabou de descrever, como é que um bebê exerce essa atividade? O significado está no próprio nome: sensório e motor. Sentidos e movimento. Exato. A fase baseada nos sentidos e no movimento inicial da vida. A inteligência aqui não mora no pensamento abstrato, mora no corpo. É a criança jogando a colher do cadeirão 20 vezes seguidas. E não é só para irritar os pais, olha só. Ela está agindo como uma cientista testando a gravidade. Ela está assimilando o som da colher e acomodando a ideia de que objetos caem. O laboratório de pesquisa é o chão da sala. Perfeito. Cada tentativa de agarrar um objeto é cálculo de distância, esforço, é uma inteligência puramente prática. É quase como se o pensamento precisasse de músculos primeiro. Uma ótima forma de colocar. Mas aí o tempo avança e entramos no segundo estágio, o pré-operatório, dos 3 aos 6 anos. A fase da linguagem. Sim, e o interessante é refletir sobre esse prefixo pré. Ele indica uma sala de espera, né? Uma fase preparatória antes que as operações reais possam acontecer. Isso.
O que está sendo preparado é a lógica. O estágio pré-operatório é uma explosão de novos esquemas mentais, porque a linguagem permite trabalhar com símbolos. Mas a lógica ainda não está lá. Ainda não. O sistema de arquivamento não tem regras reversíveis. Por isso vemos o pensamento mágico. Para uma criança de 4 anos, se a nuvem se move, é porque ela está viva. Ela tenta assimilar o mundo, mas as explicações são fantasiosas. Porque a estrutura lógica ainda está em ensaio. Ela sabe nomear os objetos, mas não entende conservação de volume, por exemplo. E essa preparação imaginativa precisa banhar estrutura firme. O que nos leva à nossa terceira parada, as operações concretas, dos 7 aos 11 anos. Aqui a mudança de peso é grande. Sai o pré e entra a operação, mas tem a palavra concretas junto. Como a mente começa a operar de forma estruturada, mas presa à realidade palpável. A partir dos 7 anos, o arquivo do escritório ganha uma lógica impecável. A mente entende regras e reversibilidade. Tá, mas por que concreta? Porque essa capacidade sofisticada ainda precisa de materialidade para ancorar o raciocínio. A mente deduz regras complexas, mas faz isso muito melhor manipulando o mundo físico. Blocos lógicos, feijões para contar. Exatamente. O pensamento lógico funciona brilhantemente desde que haja algo tangível. E é engraçado que isso não é só para crianças. Como assim? Se a gente observar pessoas adultas diante de um problema muito complexo, muitas vezes a gente regride estrategicamente para as operações concretas. Ah, sim, com certeza. Quando alguém tenta entender o organograma de uma empresa enorme, qual é o instinto? Pegar papel, caneta, desenhar caixas, colar post-its na parede. É a necessidade do concreto. A gente busca transformar abstrações difíceis em objetos visuais para conseguir reorganizar os esquemas. É um refúgio seguro da mente em busca de equilibração, né? O concreto é o porto seguro da lógica. E dominar essa lógica palpável prepara o terreno para a última fase da nossa linha do tempo, as operações formais, que começam aos 12 anos e vão em diante. O salto final. A gente apontou que começa aos 12, mas o termo formais sugere uma maturidade intelectual bem específica, né? Sugere que a mente se liberta do concreto e atinge a forma final de raciocínio lógico descrita nas anotações. Operar sobre a forma do pensamento, não sobre o conteúdo físico. A libertação da matéria, não precisa mais dos post-its. Exato. É a capacidade de trabalhar com o puramente hipotético. Deduzir conclusões de coisas que não existem concretamente. A clássica pergunta "e se?" Com rigor lógico. Raciocinar sobre justiça, moralidade, infinito. O arquivo mental agora guarda hipóteses e abstrações filosóficas. O sujeito manipula o invisível. Que jornada extraordinária nós traçamos hoje. Para recapitular tudo que exploramos de forma bem dinâmica, Vamos lá. começamos com a ideia de uma mente ativa, demolindo a visão da esponja. Vimos as engrenagens dessa mente trabalhando para encontrar o equilíbrio através da assimilação de gavetas e da acomodação que quebra o escritório. A busca incessante pela equilibração. E rastreamos isso através das 4 fases de idade, do domínio físico no sensório-motor, o ensaio lógico no pré-operatório, a lógica palpável das operações concretas, até o voo hipotético das operações formais. Essa síntese reforça como essas anotações curtas escondem um mapa gigantesco da experiência humana. É muito denso, né? Muito. E valoriza a importância de questionar como nós processamos informações no dia a dia. Aprender é quebrar e reconstruir esquemas constantemente. E baseando-se estritamente nesse material, nessa necessidade vital de reorganização, fica um pensamento provocativo para quem nos ouve e levar para o resto do dia. Qual seria? Se a nossa mente passa a vida inteira buscando a equilibração através da reorganização de esquemas mentais desde a infância, o que acontece com esse sujeito intelectualmente ativo quando ele é colocado em um ambiente totalmente confortável que nunca exige nenhuma acomodação ou reorganização de ideias? Nossa, uma excelente questão. O atrito faz falta. Sem o choque da acomodação, a mente estagna. Fica aí a reflexão. Agradecemos demais pela companhia e em mais esse mergulho fascinante. Foi um debate incrível. Foi um prazer. Um grande abraço a quem acompanhou a nossa exploração de hoje. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!